E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado por corrupção passiva pelo Ministério Público do Distrito Federal. A denúncia divulgada é um desdobramento da Operação Zelotes. Os procuradores apontam que Lula e o seu ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, aceitaram propina no valor de 6 milhões de reais para favorecer as montadoras MMC e Caoa, em troca de dinheiro que serviria para a arrecadação ilegal da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. As mudanças provocadas pela reforma trabalhista vão, então, dar início, ou vão dar impacto também, na relação dos pequenos empreendedores com os seus funcionários. O assessor jurídico do Sebrae RS, Leonardo Lamacchia, está conosco e nos explica que mudanças são essas. Seja bem-vindo, doutor, e você aí de casa, o pessoal pode tirar as dúvidas num país que a gente quer tanto que tenhamos empreendedores, que a gente possa crescer, o pequeno empresário possa crescer, fomentando a economia do país. Então, você aí que é empreendedor ou pensa em empreender neste meu Brasil, mande a sua pergunta para o 99588-2374, que o doutor Lamacchia vai nos ajudar. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, uma boa noite especial a todos os telespectadores da Ubra TV. É uma satisfação poder estar aqui, dividir um pouquinho, debater um pouquinho esses temas com vocês. Desculpa, essa foi a maior mudança na legislação trabalhista feita no país. Como é que está sendo essa adaptação dos empresários a essas novas regras, né? E especialmente a diferença entre os empresários? A gente tem grandes empresários e tem os pequenos. Às vezes são 2 funcionários, apenas um que ajuda, enfim. Eu acho que o primeiro ponto importante a destacar é que o empreendedor, ser empreendedor ou ser empresário no Brasil é uma tarefa complicada. Muito. E digo isso por diversas razões, pela experiência que tenho atendendo há mais de 17 anos o Sebrae, pela experiência que vivo no meu escritório no dia a dia. Meu escritório atua na área do direito empresarial. Então, são uma série de dificuldades, de burocracia, de insegurança jurídica que aqueles que empreendem, e como tu bem disseste, os que empreendem são aqueles que geram emprego e renda. Não há tributo sem empresas, não há imposto que vai ser recolhido se não existir atividade econômica em empresas. A reforma trabalhista realmente foi a mais profunda à vida desde que a CLT foi promulgada em 1943, portanto mais de 70 anos, e ela não entrou ainda em vigor, Sim. porque ela está sofrendo um período de adaptação que as legislações sofrem, que é denominada em direito vacatio legis. A vacatio legis da reforma trabalhista foi de 120 dias, ela passa a vigorar a partir de novembro. Mas importantes temas ali foram trazidos. Eu acho que isso é relevante salientar ao telespectador da Ubra TV, que nós tivemos algumas alterações discutíveis. Toda a reforma trabalhista foi muito debatida e ainda vem sendo alvo de muito debate. Então, algumas alterações que têm sido questionadas por magistrados, por membros do Ministério Público do Trabalho. Penso que vários dispositivos foram corretos, foram avanços que efetivamente a legislação precisava ter. Mas a expressão que eu acho muito adequada para se utilizar, não só neste momento, mas mesmo após a vigência plena da reforma trabalhista, é cautela. Por que cautela? Porque a reforma dependerá, e esses dispositivos legais que foram inseridos pela reforma, dependerão da interpretação que o Poder Judiciário Trabalhista dará a esses dispositivos. E por isso que eu acho que nós temos que ter muita cautela. Esta é a orientação que eu dou para qualquer empresário que esteja nos assistindo, independentemente se pequeno, médio ou uma grande empresa. Esse detalhe é muito importante, então, porque o que eu estava imaginando é que mesmo que a gente tenha esse período de ajuste e adaptação até a lei entrar em vigor por novembro, algumas pessoas já começariam a tomar algumas medidas e algumas iniciativas. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor recomenda agora que se aguarde um pouco antes para ver quais as decisões, de que forma a Justiça Trabalhista vai interpretar essa nova legislação. Perfeito. Eu recomendo de forma muito objetiva que não utilizem nenhum dos dispositivos da reforma antes do término da vacatio legis ou antes da entrada plena em vigor que se dará em novembro. E depois disso, ainda
que se analise, que os empresários, pequenos, médios, grandes empresários, analisem como que o Poder Judiciário vai interpretar essas alterações. Eu vou dar um exemplo. Perfeito. A legislação trabalhista inseriu, na minha avaliação, uma nova forma de trabalho muito interessante, que é o teletrabalho. Nós estamos vivendo nos dias de hoje período de violência, de trânsito. Eu mesmo agora vindo aqui para os estúdios da Ubra, acabei pegando engarrafamento na saída de Porto Alegre, me atrasei um pouco. Então o teletrabalho para determinado tipo de atividade é muito inteligente. O home office, que alguns... Exato, chamam. é o home office. Então, com essa alteração da reforma trabalhista, determinadas empresas poderão, inserindo no contrato de trabalho essa disposição, que é o artigo 62, inciso 3º da CLT, que foi incluído pela reforma trabalhista, registrando na carteira de trabalho do empregado, fazer com que ele desenvolva as suas atividades dentro da sua casa. Agora, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, todos os equipamentos que esse empregado usar, cadeira, questões de ergometria, computador, a empresa deverá supervisionar ou fornecer para que ela não tenha problemas no futuro de questionamento por parte do empregado. Então, estas questões vão ser debatidas provavelmente na Justiça do Trabalho e ela vai se posicionar em relação a esse tema. Esse artigo especificamente do teletrabalho, que me parece uma das grandes inovações da reforma, ele vem lá num capítulo que é aquele capítulo de hipóteses em que o empregado não tem o controle de horário. Ele não está subordinado ao controle de horário. E não tem como. Porque se ele está trabalhando na sua residência, o empregador não está lá para fiscalizar o controle de horário. E aí que interessante, os outros dois dispositivos que já existiam nesse capítulo, o artigo 62.1 e o 62.2, vêm sendo interpretados, e esses são lá de trás. Já, não do início da CLT, mas introduzidos por reforma posteriores, mas já existem há muito tempo na CLT, o artigo 62.1 e 62.2, que fala da figura do funcionário que faz só atividade externa, é o 62.1, e o artigo 62, inciso 2, trata daqueles chefes de departamento e dos cargos de gerência, que também não estariam subordinados ao horário. Por que eu digo que tem que ter muita cautela? Porque hoje a interpretação da Justiça do Trabalho em relação a esses dois dispositivos é muito restritiva. E se as empresas não tomarem muitos cuidados no enquadramento desses empregados na figura do artigo 62.1 e 62.2, em juízo vai ser reconhecida a hora extraordinária. Perfeito. Então, tem que ter muito cuidado e cautela a forma que o Judiciário Trabalhista irá interpretar as mudanças. No caso do pequeno empreendedor, né? O que pode mudar? Essas empresas têm poucos funcionários e um dos detalhes que a gente puxou aqui era a discussão sobre a pejotização, sobre, por exemplo, a demissão de um funcionário para a posterior contratação, agora como um prestador de serviço com a sua empresa. Nessa situação, até mesmo o auxílio do Sebrae se torna imprescindível, porque, afinal de contas, deixa de ser funcionário e passa a ser um empreendedor. Essas questões também vão ter que ser pensadas, não só o empregador, mas também o empregado? Muito. Esse é um outro ponto extremamente polêmico na reforma, que diz respeito à terceirização. A reforma, ela não existia marco legal no Brasil sobre terceirização. O que existia era um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, o enunciado número 331, que dizia ser lícita a terceirização da atividade meio e ilícita a terceirização da atividade fim. Bom, aí se abriu um mar de discussões. O que é atividade meio de uma empresa e o que é atividade fim? E lamentavelmente ou não lamentavelmente, essa discussão ela realmente não poderia ser definida pela lei, porque o fenômeno da atividade empresarial ele é diário. Então a lei não pode dizer não teria como, de forma engessada, dizer o que é atividade meio e fim. A reforma trabalhista vem e autoriza para qualquer atividade a terceirização, só que ela coloca alguns freios. Por exemplo, as empresas não poderiam demitir os seus empregados e logo depois recontratá-los. Há um período de quarentena que a legislação fixa. Então, este é um tema que vai propiciar muito debate no âmbito do Judiciário Trabalhista, no sentido de o que é possível ser terceirizado e o que não é possível. Me parece que a legislação fez essas ressalvas e resguardou exatamente para que não houvesse um movimento das empresas demitirem todos os seus empregados, o que não seria correto, e os contratarem como pessoa jurídica. O Patrick Rocha pergunta ainda sobre esse caso, tem algum limite de renovação do contrato com o empregado? Seja bem-vindo, Patrick.
Bem, Patrick, obrigado pela pergunta. Não há limite de renovação dos contratos. Os contratos de trabalho, eles podem ser firmados por prazo indeterminado. Agora, se por prazo determinado, aí há limitação, sim. O que não há limitação é no contrato por prazo indeterminado. Esse contrato pode vigir enquanto a relação de trabalho existir. Nos contratos por prazo determinado, previstos na CLT, esses contratos eles podem ter o período máximo de 2 anos e com uma renovação. Sim. Para fechar rapidamente, que o tempo infelizmente está acabando, e eu vou já convidar o Dr. Lamaque a voltar, porque a gente tem até novembro para discutir, e ainda depois, quando entrar em vigência, o que vai se decidir. Vai ser um prazer. Para fechar, o que muda a negociação de férias e do horário de trabalho, já agradecendo a sua presença, Dr. Lamaque. Bem, as férias é um outro tema muito interessante. Me parece que acertou a legislação, embora também tenha polêmica sobre esse tema, alguns defendam que as férias muito fracionadas, ela, do seu ponto de vista de saúde, ela não vai atender ditames de saúde do empregado. Mas, na prática, a gente via que muitos empregados demandavam as empresas por fracionar períodos menores. Né? Terminou aquele tempo, a gente até vê hoje, eu me lembro quando eu era menino, que nós íamos para a praia e era aquela debandada em dezembro e voltava todo mundo em março. Isso mudou. Então, hoje podem ser fracionados em 3 períodos, as férias não inferior a 5 dias. Perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Dr. Lamaque, já convidado para voltar para a gente discutir. Muitas coisas vão ser discutidas ainda. A pergunta última era essa, ficou faltando o nome do nosso telespectador, né? E vou deixar essa para nosso próximo encontro, o que é positivo ou negativo. Como bem disse o Dr. Lamaque, muitas coisas vão ser revistas, fica difícil a gente imaginar hoje o que o Judiciário vai decidir, a Justiça Trabalhista. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Lamaque. Muito obrigado, um abraço aos telespectadores da Obra TV. Até o próximo encontro.